Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. O ano já está acabando, a segunda aplicação da prova do Enem acabou de acontecer e no início do ano que vem teremos a segunda fase da prova da FUVEST, que incluirá a parte de redação. Como não podia deixar de ser, nosso canal está fazendo com você a tua prova. Vamos fazer nessa videoaula uma análise de uma das melhores redações da prova da FUVEST. Vamos confessar um erro que nós cometemos numa das nossas videoaulas anteriores. Dissemos que comentaríamos uma redação que teria sido premiada com a nota 1000 da FUVEST. Na verdade, nós não temos certeza que essa redação recebeu essa nota. Não tivemos acesso à nota da redação. Podemos dizer apenas que essa foi uma das melhores redações da FUVEST, mas não com nota 1000. Tanto a proposta de redação daquele ano de 2013, como essa própria redação, estão disponibilizadas no nosso material didático, que está disponível no link que se encontra na descrição dessa videoaula. Para conferir, o nome do arquivo é md010.docx. Para começar, vamos entender qual era a proposta de redação daquele ano. O único texto motivador, como vocês podem perceber, era um anúncio publicitário de um cartão de crédito contido numa revista. A proposta era que o candidato discutisse a mensagem do anúncio, considerando aspectos da mentalidade consumista. E a redação se intitula Durabilidade do Desejo. A FUVEST analisa suas redações segundo 3 critérios. Primeiro, tipo de texto e abordagem. Se o texto é uma dissertação e se atende ao tema proposto. Se no caso a redação não atender ao tema proposto, será exatamente uma das poucas maneiras de, no caso, a FUVEST dar nota 0. Com relação à abordagem, o que se analisa é a efetiva progressão do desenvolvimento, bem como se o candidato é capaz de criticar e argumentar. Segundo, estrutura. Se a distribuição das ideias ao longo dos parágrafos é satisfatória. A coesão textual, que é a ligação entre cada uma das ideias do texto, e a coerência textual, que é a possibilidade de se estabelecer um sentido para o texto. Por fim, expressividade, ou seja, clareza das ideias, o que inclui o aspecto gramatical do texto, bem como se o candidato tem a competência para expor com precisão os argumentos que ele mesmo selecionou para defender seu ponto de vista. Vamos analisar isso com calma. Segue um quadro. De acordo com a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, a introdução deve apresentar o tema do texto e fazer um recorte do que o texto falará sobre esse tema. E a citação da igreja já faz essa apresentação. O resto do parágrafo faz um encadeamento dessas ideias, ou seja, a ideia central que destacamos não apresenta fuga nesse primeiro parágrafo. Também até agora não houve qualquer fuga ao tema proposto, da mentalidade consumista. Então, até agora, o critério de tipo de texto e abordagem está satisfatório. Vamos ao segundo critério, estrutura. Alguma reclamação quanto a isso? Nenhuma. A ideia central do parágrafo está expressa no trecho destacado e é desenvolvida sem fugas no resto do parágrafo. Vamos agora destacar um outro trecho. Reparem que esse trecho que acabamos de destacar tem as ideias ligadas primeiramente através da recorrência dos termos luxo e vício, depois pelo uso de termos pertencentes a um mesmo campo lexical. Depois, o termo diante dessa ideia refere-se a que ideia? Simplesmente a ideia que veio ao longo do trecho que antecede o termo. Então, até agora não tivemos nenhuma falha na coesão das ideias. Uma falha na coerência das ideias? Não. Até agora podemos facilmente encontrar o sentido desse texto, que é mostrar, na verdade,
como o vício e o luxo estão ligados a uma vida arruinada e frustrada. Então, até agora, a estrutura é satisfatória. Vamos ao terceiro critério, expressividade. Alguma falta de clareza ao exprimir as ideias? Algum erro gramatical? Até agora, não. Vamos agora ao segundo parágrafo, o primeiro do desenvolvimento da redação. Se analisarmos em termos de coesão textual, notamos que esse parágrafo se liga ao anterior devido principalmente pela manutenção do tempo verbal, no caso, o tempo presente. Também, se pensarmos na ideia central do parágrafo anterior, de que o vício e o luxo são capazes de arruinar uma vida, esse parágrafo mostra, no caso, como o vício é capaz de fazer isso, e faz isso mostrando como as leis do mercado superam as do Estado-nação, uma vez que o shopping se constitui um universo imaginário onde se tem a proteção contra a violência, o que deveria ser, no caso, um cargo do Estado. Por outro lado, mostra como o consumo, de alguma maneira, acaba se tornando um vício, associado em especial com a ideia de universo imaginário. Duas ideias podem ser apontadas como centrais desse parágrafo. Então vamos analisar o parágrafo de acordo com os critérios da FUVEST. Tipo de texto e abordagem. Até agora, o texto continua sendo uma dissertação devido ao fato de estar defendendo um ponto de vista, no caso de que o vício e o luxo são capazes de arruinar uma vida, sendo que esse parágrafo está focado no aspecto do vício. Não temos também nenhuma fuga da proposta de redação. Estrutura. A paragrafação continua adequada, já que a ideia central do parágrafo pode ser resumida nos trechos destacados. Além disso, esse parágrafo funciona perfeitamente como um primeiro parágrafo de desenvolvimento, focado no elemento vício introduzido no primeiro parágrafo da redação. A partir daí, já podemos estabelecer o sentido do texto. Como um primeiro argumento, o conteúdo desse segundo parágrafo do texto é o vício, tendo como conclusão o trecho destacado. Expressividade. Alguma falta de clareza ao exprimir as ideias? Algum erro gramatical? Até agora, não. Vamos agora ao terceiro parágrafo, o segundo do desenvolvimento da redação. Se analisarmos em termos de coesão textual, esse parágrafo se liga ao anterior através do trecho destacado, que se refere ao estímulo ao consumo de que o parágrafo anterior falou. Logo a seguir, notamos uma recorrência do termo imagem, que logo em seguida é sujeito da frase que contém a ideia central do parágrafo. No decorrer do parágrafo, amplia-se essa ideia. Se voltarmos ao primeiro parágrafo do texto, lembraremos que a ideia central era de que o luxo e o vício são capazes de arruinar uma vida. Assim sendo, o segundo parágrafo do texto, como já vimos, mostra como o vício faz isso, enquanto que esse terceiro parágrafo mostra como o luxo faz isso. Então vamos analisar o parágrafo de acordo com os critérios da FUVEST. Tipo de texto e abordagem. Até agora, o texto continua sendo uma dissertação devido ao fato de estar defendendo um ponto de vista, no caso de que o vício e o luxo são capazes de arruinar uma vida, sendo que esse parágrafo está focado no aspecto do luxo. Não temos também nenhuma fuga da proposta de redação. Estrutura. A paragrafação continua sendo adequada, já que a ideia central do parágrafo pode ser resumida nos trechos destacados. Além disso, esse parágrafo funciona perfeitamente como um segundo parágrafo de desenvolvimento focado no elemento luxo introduzido no primeiro parágrafo da redação. Cada vez mais, podemos estabelecer o sentido do texto. Como um segundo argumento, o conteúdo desse terceiro parágrafo do texto é o luxo, tendo como conclusão o trecho destacado. Expressividade. Até agora, alguma falta de clareza? Não, está claro que ponto de vista a redação está defendendo. O argumento de que o luxo tende a arruinar uma vida fica visível, já que a ideia de uma satisfação temporária é exposta de forma cuidadosa. Em termos de gramática, temos nesse parágrafo um pequeno erro, 2 vírgulas inexistentes e 1 vírgula ausente. Afinal de contas, o termo típica da modernidade sólida deveria vir entre vírgulas, por se referir à durabilidade do esforço.
Trata-se, entretanto, de um desvio de pontuação que não comprometeu o sentido da redação, ou seja, um erro leve, e mesmo assim não houve reincidência desse erro, logo pôde ser esquecido. Vamos agora ao quarto parágrafo, o terceiro do desenvolvimento. Nesse parágrafo, o termo em consequência disso permite uma coesão com o parágrafo anterior. Em consequência de quê? Em consequência da ideia colocada naquele parágrafo, da durabilidade do desejo. E a ideia central do quarto parágrafo fica por conta do longo trecho que destacamos. No decorrer do parágrafo, amplia-se essa ideia. Se voltarmos ao primeiro parágrafo do texto, lembraremos que a ideia central era de que o luxo e o vício são capazes de arruinar uma vida. Assim sendo, esse quarto parágrafo traz um complemento dessa ideia, mostrando como existe um individualismo gerado. Então vamos analisar o parágrafo de acordo com os critérios da FUVEST. Tipo de texto e abordagem. Até agora o texto continua sendo uma dissertação, devido ao fato de estar defendendo um ponto de vista, no caso de que o luxo e o vício são capazes de arruinar uma vida, sendo que esse parágrafo ainda acrescenta um outro aspecto, o individualismo gerado. Estrutura. A paragrafação continua adequada, já que a ideia central do parágrafo pode ser resumida no trecho destacado. Além disso, esse parágrafo funciona perfeitamente como um terceiro parágrafo de desenvolvimento, focado numa nova ideia para servir de argumento, o individualismo gerado. Cada vez mais podemos estabelecer o sentido do texto, e a conclusão do parágrafo fica por conta do trecho agora destacado. Expressividade. Até agora, alguma falta de clareza, exprimir as ideias, algum erro gramatical? Até agora, nesse parágrafo, não. Vamos agora ao quinto e último parágrafo do texto, o parágrafo conclusão. Nesse parágrafo, a coesão com os parágrafos anteriores se dá pelo uso da conjunção portanto, dando uma ideia de conclusão. Agora devemos destacar o trecho que contém a ideia central do parágrafo. Que mudança de paradigma é essa a que se refere o parágrafo? Exatamente aquela exposta no parágrafo anterior, o individualismo gerado pelo consumo. Então vamos analisar o parágrafo de acordo com os critérios da FUVEST. Tipo de texto e abordagem. Finalmente chegamos ao último parágrafo do texto e, de fato, agora definitivamente temos uma dissertação devido ao fato de estar defendendo um ponto de vista no caso de que o vício e o luxo são capazes de arruinar uma vida, de modo que a capacidade de criticar se mostra satisfatória, como também esse critério agora na redação como um todo está satisfatório. Estrutura. A paragrafação continua adequada, já que a ideia central do parágrafo pode ser resumida no trecho destacado. Além disso, esse parágrafo funciona perfeitamente como conclusão, já que ele retoma a ideia colocada na introdução, ou seja, de que o luxo e o vício são capazes de arruinar uma vida, conjugando-se com os argumentos expostos em cada parágrafo do desenvolvimento, ou seja, o vício, o luxo e a mudança de paradigma. Assim, temos a sensação de que tudo o que se esperava foi exposto. Se alguém ainda estiver esperando uma proposta de intervenção, convém lembrar que, no caso da FUVEST, isso não é necessário. Expressividade. Alguma falta de clareza ao exprimir as ideias? Não, está tudo exposto claramente. Um último erro gramatical é um erro de regência verbal inadequada, já que o verbo implicar não pede preposição. Ou talvez possamos considerar que o termo destacado é um objeto direto preposicionado. Independente disso, o fato é que a regência inadequada, que é um erro médio, não apresentou reincidência, sendo, portanto, esquecido. Assim, a expressividade da redação está satisfatória. Bem, no início da aula nós dissemos que essa é uma das melhores redações da FUVEST. E nós encontramos o espelho dessa redação através de uma pesquisa pela internet. Porém, isso não significa dizer que a redação levou a nota máxima.
Mesmo porque nós aqui do canal não acreditamos nisso pelo seguinte: foram escritas 32 linhas, ou seja, acima do permitido. Isso deve ter levado a redação a perder alguns pontos, o que não quer dizer que a redação deixe de ser uma das melhores da FUVEST, muito menos que tenha levado nota 0. Nessa aula nós comentamos uma das melhores redações da FUVEST. Na próxima aula nós vamos comentar uma questão de interpretação de textos da FUVEST ocorrida na prova desse ano. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, o nosso canal deseja boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários. É sempre importante para nós sabermos onde nós estamos errando. E para isso nós contamos com a tua ajuda. O nosso canal está buscando maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através do nosso e-mail, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do Google+. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. A missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.